Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o William da Cruz, o seu professor de português e também de redação. E nesta aula nós estaremos tratando sobre um conteúdo muito cobrado em provas, que gera muita dúvida na galera, exatamente, mas depois dessa aula eu tenho certeza que você não terá mais dúvidas a respeito desse assunto, beleza? Então vem comigo aqui na tela, tá aí, eu já estou aqui pequenininho na sua tela aí, na janelinha. E olha só, antes da gente falar sobre os homônimos e parônimos, quero te pedir que você se inscreva no canal, exatamente. Ative o sininho para você receber as notificações de aulas como essa e também deixe o seu likeão, que é esse joinha aí na sua tela. Fechado, meu povo? Quando nós falamos de homônimos e parônimos, nós estamos nos referindo a palavras que são iguais ou parecidas, mas que possuem significados diferentes. E aí que as bancas gostam de cobrar, já que gera muitas dúvidas sobre a grafia, sobre o significado. Será se é esse significado, se é esse e tal? Então nós temos muitas dúvidas, não é verdade? Mas nós vamos sanar hoje. Meu povo, quando nós falamos de homônimos e parônimos, nós estamos falando sobre os homônimos, que são palavras que podem ser iguais na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Ou então podem ser iguais na escrita, diferentes na pronúncia, com significados diferentes, ou vice-versa, beleza? Temos três situações aqui dos homônimos, que são os homônimos perfeitos, como eu falei, são iguais, menos no significado. Os homógrafos, que são iguais no som, menos na escrita e também no significado. Ou os homógrafos, que são iguais na escrita, diferentes no som, parecidos ali no som e o significado diferente. Então, lembre sempre de uma coisa: sempre terão significados diferentes, por mais que eles apresentem escritas iguais ou então sons iguais. Fechado? Vamos analisar então primeiro os homônimos, depois nós vamos para os parônimos, já que os homônimos nós temos três tipos, apresentei para vocês aí na tela. E os parônimos só tem, não existem tipos diferentes, nós só temos as diferenças entre as palavras mesmo, tá? Vamos para cima, meu povo, tá aí, ó, homônimos perfeitos. Aí primeiro exemplo aqui é o exemplo da manga, não é verdade? Então, a manga é uma palavra que tem significados diferentes, mas escrita igual. Então, ó, a manga ela pode ser uma fruta, como também a parte da roupa, não é verdade? O que vai determinar? O contexto, ou seja, o uso dela na frase. Se a frase estivesse referindo a uma fruta, então manga para fruta. Se estivesse referindo a parte da camisa, então será a parte da camisa. Beleza? Então, olha só. Não somente a manga, mas também, olha, tantas outras. Vou colocar aqui o marca-texto para marcar para você, ó. Nós temos aqui a manga, como eu já falei, para a fruta e manga da parte da camisa. Caminho para o local de passagem, olha aí. E caminho para verbo em primeira pessoa, eu caminho. Pegou a ideia aí dos homônimos perfeitos, palavras iguais na escrita, iguais no som, mas significado diferente. E o significado você só saberá no contexto, beleza? Cela, para cômodo, cômodo pequeno, cela ali de prisão, né? E cela de montaria. Então veja aqui que nós temos a diferença nós temos a diferença aqui na diferença. Galera, tô aqui nos homófonos. Não, já passou para os homófonos aqui. Eu falei, ué, que estranho é isso? Não, os homófonos perfeitos não mudam a grafia, né? Porque pulou o outro slide. Beleza, verão para a estação do ano. E verão para verbo na terceira pessoa do plural, eles verão, beleza? E ó, banco, que vem trazendo uma ideia de assento, né? Local de se assentar ali. E banco, que pode ser uma instituição
financeira. Que pode ser não, que é uma instituição financeira. Perceberam então? Então, olha só como é sutil a diferença entre as palavras, já que elas possuem a mesma grafia e o mesmo som. Então, é o contexto que vai determinar qual é o significado de fato ali qual é a diferença ou o significado da palavra. Beleza, meu povo? Tranquilo? Professor, tem uma dica aí para eu saber qual é a diferença? Então, gente, olha, não tem uma dica específica, não. A minha dica é que você crie o hábito da leitura. Isso aqui é para todas as regras aqui que eu vou apresentar. Crie o hábito da leitura. Porque com a leitura, você vai reconhecendo a grafia correta das palavras e o seu contexto, ou seja, o seu significado, beleza? Mas nesse caso aqui dos perfeitos, não tem como não ter um macete de grafia. Já que a grafia e a escrita são iguais. Então, de fato, o contexto é que vai te responder a respeito do significado, beleza? Vem para cá agora, ó. Agora sim, né? Pulou o slide, eu tava falando com vocês, pulou o slide, eu não tinha percebido. Agora vamos para os homófonos. Ó, eu até já sublinhei, mas vou colocar aqui ainda um destaque. O que são os homófonos? Ó, fonos vem de som, beleza? Então, os homófonos possuem sons iguais, palavras com sons iguais, ou seja, a sua pronúncia é igual. Mas a escrita é diferente e o significado também, beleza? Então, muito cuidado. Como eu faço a distinção? O finalzinho aí, ó. Fonos, ou seja, som, tá? Então, ó, vamos lá. Mesma pronúncia, ou seja, o mesmo som, mas a escrita é diferente e o significado também, nós já sabemos, né? Sempre será diferente. Então, ó, acento com ser não, né? Com C, acento com C e acento com SS, ó. Com C, o acento para acentuação gráfica, né? Os acentos que nós temos, o grave, o agudo e o circunflexo, e acento com 2 S's para local de se assentar ali, um banco, né? Por exemplo, um banco, um assento. Beleza, meu povo? Então veja aí que nós temos a diferença de uma letra, no caso, 2 letras aqui do SS, o dígrafo aqui, né? Então, a diferença na escrita, ela vai ser de uma letra, tá? Pega essa visão aí. O som é igual, mas a diferença é de uma letra. Muito cuidado com isso, tá? Ó, concerto com S para reparo, consertar alguma coisa. Concerto com C para apresentação musical de uma orquestra, tudo bem? Ou esqueci aquela modalidade de música lá. Poxa, o concerto é de uma orquestra e também nós temos. Esqueci. Esqueci, mas se eu lembrar aqui eu falo. Banco. Opa, voltamos pro. O banco aqui. Aqui eu repeti o banco, tá? O banco aqui é perfeito. Porque, ó, tá aqui, ó, banco perfeito. Só dei uma repetida aqui. Agora, caçar e caçar. Caçar com C e cedilha é o ato de caçar mesmo, caçar um animal, por exemplo, né? E caçar com 2 S é caçar um direito, por exemplo, o direito de um presidente ser presidente, ele pode ser caçado, o cargo dele pode ser caçado, né? Ou que seja um deputado ou um senador. Fechado? Homófonos, o som igual, a pronúncia igual, mas a escrita com a diferença aí pode ser diferença de uma letra e significado diferente. E a terceira, homógrafos. Agora você pegou. Professor, grafos vem de grafia. Exatamente. Quer dizer que a grafia aqui são iguais, mas o som, as grafias são iguais, mas o som será diferente. Aí aqui preste atenção que o som vai ser diferente, porque uma palavra vai ter o timbre aberto e a outra o timbre fechado, beleza? Não vou falar oral e nasal aqui porque aí vai ficar diferente, mas aberto e fechado é melhor. Então, ó, veja bem, ó, sede, vontade de beber água, sede, matriz. Ou seja, em uma empresa, a sede, né? Ali a principal, a matriz, né? Ali que funciona toda a parte de administração de uma rede de supermercados, por exemplo. A matriz é a sede. Tudo bem? Ó, colher, utensílio, colher, colher é o verbo, o ato de colher algo, né? Colher uma plantação, colher grãos, enfim. Tá? Então veja que a mudança é no timbre.
Timbre aberto, timbre fechado, tá? Jogo. Aí eu coloquei, claro que o jogo aqui não é só futebol, mas é só para você entender. Pode ser qualquer tipo de jogo, tá? Uma brincadeira e tudo. Agora, jogo, tá vendo o timbre aberto do O? Jogo já vai para verbo, tá? Eu jogo, primeira pessoa, do verbo jogar. Choro, ato de pranto, né? De chorar ali. E choro, aí é o verbo chorar. Então, ó, choro, pranto, substantivo. Choro, eu choro, verbo na primeira pessoa. No significado aqui é a mesma coisa, só muda-se a classe gramatical aqui, né? Almoço seria a refeição. Almoço, o ato de almoçar, o verbo. Beleza? Pegamos então o finalzinho grafos, quer dizer que a grafia é igual, mas o som vai ser diferente. A mudança do timbre aberto para o timbre fechado ou vice-versa. Beleza? Fechamos então todos os homônimos perfeitos. Nós já vimos, né, a grafia, os sons iguais como manga. Homófonos são os sons iguais, grafia diferente, só uma letrinha ali. E homógrafos, né, que nós estamos vendo agora, homógrafos e homófonos, o som igual, grafia vai ser um pouquinho diferente, o significado diferente. E os parônimos, o que são? Os parônimos são aquelas palavras com a grafia e a pronúncia semelhantes ou parecidas. Aqui nós temos, então, nós não temos mais igualdade aqui. Nós temos uma diferença muito sutil e preste atenção, porque aqui cai muito em prova. As bancas gostam de cobrar, tá? Ó, absolver com o L, o som de U, absolver, e absorver, o som de R, absorver. O absolver é perdoar e o absorver é reter, é aspirar. Tudo bem? Então veja que é muito sutil a diferença, muito sutil mesmo. Toma muito cuidado com isso aí, que as bancas adoram cobrar isso aqui. Cavaleiro, aquele que anda a cavalo, e cavalheiro, aquele adjetivo para gentil, né? Uma pessoa ali, um homem gentil. Flagrante, ó, isso aqui cai demais, principalmente em prova de polícia, ó. Flagrante com L, quer dizer evidente ou pego no ato, com a boca na botija, no momento da situação. E fragrante vem de fragrância, ou seja, perfume, aroma, tá? Descrição, ato de descrever alguma coisa. E discrição, prudência, ser reservado, ser discreto. Discrição vem de discreto, tá? Soar, isso aqui também gera muita dúvida. É produzir som, vem de som, soar, produzir som. E transpirar não é com O, é com U, suar. Fechado, meu povo? Então tá aí para vocês as diferenças de homônimos e parônimos, se cai em prova demais e é o básico, como eu sempre falo. Se você tiver o básico, já vai funcionar para você. Saiba o básico, porque o básico funciona. Depois do básico, você vai acrescentando. Tem o básico, você vai acrescentando o restante da matéria aí. Fechou? Gostou da aula? Então vai lá e deixa o seu likeão aí, tá aí para vocês na tela, ó. Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha aí para mim. E aperte o sininho também. Quer ficar perto do professor William? Tá aqui, ó, meu Instagram, mais pertinho ainda, trocar uma ideia, me mandar mensagem. @prof. William da Cruz, fechou? Então, nós nos vemos na nossa próxima aula de português do início, português com Will. Vem comigo.